Jesus Cristo é a resposta, a única resposta ao nosso problema. Nas aulas anteriores, nós temos aprendido bastante coisa sobre nosso problema do pecado. Temos visto que o nosso pecado merece a morte e que Deus é justo, então ele exige o pagamento do preço. O salário do pecado é, de fato, a morte. Mas, ao mesmo tempo, ele é justificador. Ele mandou seu próprio filho para pagar o preço do nosso pecado, oferecendo para nós a salvação não merecida. Isso nos lembrando que Deus ofereceu para nós em Jesus a resposta ao problema. E que Jesus é, de fato, a única resposta ao nosso problema do pecado. Vamos começar com uma leitura de Efésios capítulo 1. Começando no versículo 3, o apóstolo Paulo disse: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando olhamos para esses versículos, observamos vários pontos importantes. Ele fala de toda sorte de bênção espiritual em Cristo e somente em Cristo. Diz que esse plano foi preparado por Deus antes de criar o mundo e que nós fomos escolhidos para a adoção por meio de Jesus. A redenção vem pelo sangue de Jesus, a graça de Deus demonstrada para todos nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E esse plano eterno, preparado desde antes da criação do mundo, foi realizado em Jesus. E assim, nós nos tornamos herdeiros pela fé. Para isso acontecer, foi necessário um sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios de animais que foram feitos no Antigo Testamento apontaram para a necessidade do sacrifício de Jesus. O autor de Hebreus trata desse ponto no capítulo 10 de Hebreus, começando no versículo 1. Ele diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento não resolveram o problema. Foi necessário olhar para o sacrifício perfeito que encontramos em Jesus, um sacrifício único. Capítulo 9, versículo 28 diz: Assim também Cristo
tendo sido oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E no capítulo 10, começando no versículo 10, ele diz: Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus foi único e foi apresentado pelo perfeito sacerdote, o próprio Jesus. Hebreus 7, versículos 26 e 27 dizem: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E no capítulo 9, versículo 12, ele acrescenta: Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O único sacrifício apresentado pelo perfeito sacerdote Jesus Cristo é eficaz para purificar o pecador do seu pecado. Versículo 13 do capítulo 9 continua. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sacrifício de Jesus, único, apresentado pelo perfeito sacerdote, eficaz para tirar os pecados de todos nós. Jesus Cristo é a única resposta certa ao nosso problema do pecado. O Pai, por esse motivo, confiou toda a autoridade a Jesus. Quando Jesus estava no Monte de Transfiguração com 3 dos apóstolos, e Moisés e Elias apareceram e conversaram com ele. Depois, esses 2 do Antigo Testamento sumiram. E no capítulo 17 de Mateus, versículo 5, diz: Falava ele ainda, Pedro que estava falando, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E no versículo 8, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Jesus é o único que agora tem a autoridade para revelar para nós a vontade do Senhor. Capítulo 28 de Mateus, começando no versículo 18. Depois da sua ressurreição, Jesus falou para os apóstolos: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus Pai confiou toda a autoridade a Jesus Cristo. E assim, Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Um dos versículos mais conhecidos do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Provavelmente você já ouviu centenas de vezes o que Jesus disse aqui. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única resposta certa ao nosso problema do pecado.
Por isso, o apóstolo Pedro ensinou que é somente pelo nome de Jesus que nós temos a possibilidade da salvação. Em Atos capítulo 4, ele falou para pessoas responsáveis pela morte de Jesus e disse que foi Jesus o único verdadeiro Salvador. Capítulo 4, versículo 12, ele disse: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único que oferece para nós a salvação. Esses ensinamentos sobre Jesus como nosso único Salvador, a única resposta ao problema do pecado, tem implicações importantes. Eu quero frisar duas implicações agora no final desta mensagem. Primeiro, pensando em nossa própria salvação. Muitas pessoas oferecem alternativas, que a pessoa pode se salvar por algum sistema de aperfeiçoamento por meio de reencarnação, ou que tem algum outro salvador, ou que nem precisa de salvação. Pois nós temos visto claramente o problema do pecado, a necessidade da salvação e agora a única resposta que Deus deu para nós, a salvação em Jesus. E a segunda implicação envolve nossa responsabilidade de ensinar o Evangelho para outras pessoas. Nós vivemos num mundo pluralista, onde pessoas têm a ideia que várias ideias contraditórias podem todas ser verdadeiras e que você pode escolher entre diversos caminhos que levam ao mesmo resultado de salvação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não mostra vários caminhos que levam para o céu. Jesus é o único que leva ao Pai. É uma mensagem urgente, uma mensagem que o mundo precisa hoje, com a mesma importância que precisava 2000 anos atrás, quando os apóstolos saíram pregando isso. Nossos vizinhos, pessoas que trabalham conosco, pessoas que nós conhecemos até entre parentes, precisam da mensagem salvadora, que é somente pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós temos esperança da salvação eterna. Jesus Cristo, Ele é o caminho que leva ao Pai. Todos nós precisamos seguir este único caminho que leva à vida eterna.